que mais que você precisa ter consciência nessa mudança de carreira de corporativo, que já é o link com uma mudança de corporativo para o empreendedorismo? É a sua segurança financeira e a sua mentalidade. Quando você sai de um lugar onde está cômodo, está confortável, a mudança ela dá uma incomodada. Fala, ixi, meu Deus, tem que mudar e vai ficar difícil. Então, vai vir um monte de crença, um monte de obstáculos que você mesmo vai falar pra você que você não deve mudar ou que não precisa mudar. Como fazer uma mudança de carreira é o tema do nosso podcast de hoje. Pra quem não sabe, eu fiz algumas mudanças de carreira e toda vez eu fico com uma dúvida se é 4 ou se é 5. Mas eu acredito que seja 5, né? Depende muito do que se considera de fato uma mudança de carreira. E aí são 5 vezes que eu mudei de carreira. Eu quero dividir com vocês hoje alguns aprendizados do que fazer e como foi essas mudanças e o que talvez você tenha que se atentar antes de tomar uma decisão de tamanha importância. Para começar, queria que você estivesse aí, não sei se está no carro, sentado, pega o seu café, sua bebida, sua água, dá aquele gole lá no seu café, dá uma respirada. Eu nem sei se você tá na correria, mas é muito importante a gente ter alguns momentos assim de pausa. E se a gente tá querendo ouvir, se concentrar mais em alguma coisa, é importante já dar essa relaxada. Eu trouxe aqui, deixei como de lado aqui no meu tablet, uma referência de alguns temas que eu gostaria de não esquecer de falar, porque de fato são temas muito importantes na hora de você considerar, na hora de fazer a sua decisão, né? Tomar a sua decisão de mudança de carreira. A primeira mudança que a gente considera, que eu gostaria de considerar e contar para vocês, é a mudança de carreira dentro do universo corporativo. Então hoje você faz alguma coisa que provavelmente você estudou para aquilo, a sua carreira está construída nessa área, e você identifica uma oportunidade, um desejo, uma vontade de fazer uma mudança de carreira. Essa mudança de carreira dentro do universo corporativo, ela tende a ser mais simples se comparada a sair do corporativo, do CLT ou do PJ, que ainda o PJ ainda é um pouco mais empreendedor do que CLT, mas sair do CLT ali de funcionário de uma empresa para virar empreendedor, dono do seu próprio negócio. Essa mudança ela é muito maior, o salto é muito grande se comparado dentro do universo corporativo. Então, começando pelo universo corporativo, o que é importante você saber? Tudo que você aprendeu até agora não vai ser descartado. Então assim, mas a minha área é finanças e eu quero ir para uma área mais de humanas, sei lá. Ou o contrário, eu sou de humanas e vou para uma área de exatas, de finanças. Tudo que você aprendeu, que você conviveu ao longo desses anos na sua carreira, esses aprendizados não são descartados. Isso é importante você ter claro e cada vez mais domínio do que de fato você é boa no que você faz. Então, se apropriar disso, ter consciência e saber de fato onde você é bom, vai te ajudar a fazer essa mudança. Então, legal, se você é a pessoa que quer fazer mudança de carreira, fica aqui, porque eu vou trazer coisas assim que eu aprendi na raça, vivendo ali na dor, que talvez vai te ajudar e te poupar algumas dores aí futuras se você quiser fazer essa mudança de carreira. Agora, se você conhece alguém que tá querendo mudar, que tá desconfortável onde tá e não sabe muito bem o que fazer, ou já tá decidido e tá faltando um empurrãozinho pra ir, manda esse vídeo para essa pessoa, manda esse podcast, porque eu tenho certeza que vai ajudá-la muito, 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 muito. Porque são coisas que eu gostaria de ter escutado e que talvez pode ajudar essa pessoa. Uma coisa que você precisa ter claro, se você está empregado ou desempregado, não tem grandes impactos quando o assunto é mudança de carreira. Isso porque quando você quer fazer a mudança e você está desempregado, você tem mais tempo do que se você tivesse empregado, certo? Te sobra mais tempo. Com isso, você consegue acelerar conhecimentos que pertencem a um gap de skills, de conhecimento que você não tinha na carreira antiga e que na atual, na futura, você vai precisar. Então, estando desempregado, é sua obrigação
correr atrás de conhecimento para que você saia na frente e chegue numa entrevista, num momento de decisão mais preparado. Então, se você estiver desempregado, maravilhoso. Agora, se você estiver empregado, você vai ter que acelerar esses estudos de maneira paralela. E estar empregado, nesse caso, pode ajudar porque, de fato, você está ali, está trabalhando, está em movimento. E quanto mais em movimento a gente tiver, as coisas acontecem. Você está em busca daquilo. Então, estando empregado, dá um gás melhor, diferente. Mas se você não estiver, também tem um ponto positivo de ter mais tempo para conseguir estudar e aprender. Vou dar um exemplo claro meu. Eu trabalhava numa empresa onde eu era uma espécie de comercial, parceira, atendia o marketing, era uma startup, então a gente acabava fazendo um pouco de tudo. E eu decidi que eu iria para a tecnologia, para a área de produtos de tecnologia, que é inclusive, aqui de alguma forma paralela, eu toco ainda um pouco dessa área, né? Desse papel que eu decidi assumir lá em 2000 e... Meu Deus, vou revelar a minha idade. Não, faz um tempo já. Faz alguns bons anos. E aí eu queria fazer essa mudança de carreira para a área de tecnologia, mas eu era super comercial, eventos, vendas, era uma outra coisa que eu fazia. Eu falei, eu preciso aprender. Fui demitida de uma empresa, dessa startup, e fiquei 3 meses desempregada. Durante esses 3 meses, eu tentei acelerar o máximo de conhecimento que eu tinha. Então eu me inscrevi em cursos que eram renomados no mercado, porque eu teria mais visibilidade e, consequentemente, aquele deveria ser o melhor ensino que eu pudesse ter naquele momento. Curso livre, específico da área. Chamei pessoas pelo LinkedIn que eu não conhecia, falava, oi, Karina, tudo bem? Eu vi que você é PM, gestora de produtos, de tecnologia dentro dessa empresa legal que eu admiro. Podíamos tomar um café? Eu gostaria de aprender algumas coisas. E aí eu lá com o meu caderninho, tomar nota de coisas que essa pessoa fazia. Então eu tentei acelerar o máximo do meu conhecimento para que quando chegasse a oportunidade da entrevista eu estaria pronta e preparada. Não é a melhor que eu poderia ser, porque eu só consegui ser boa nesse tema depois de anos praticando. Mas eu precisava ser bom o suficiente para conseguir a oportunidade. Então eu fui com muita vontade, com muita sede, e aí isso é uma outra característica, que é a sua sede de aprendizado. Se você quer mudar de carreira, mas não tem essa sede de aprender o novo, de buscar, de descobrir, vai ficar um pouco mais difícil, porque você já não tem tanto conhecimento, não tem experiência e também não tem vontade, não faz sentido, entendeu? Por que as pessoas confiariam em você para uma posição que você nunca exerceu antes? Então é muito importante que você tenha essa sede de conhecimento. E foi o que eu fiz. Cheguei lá pronta para conseguir aquela oportunidade. Fui em busca do meu sim, vem trabalhar com a gente. E deu certo, foi muito legal, enfim, aí eu comecei toda uma jornada no trabalho. Outra coisa relacionada a esse ponto de ter a sede de aprendizado é se colocar numa posição de eu não sei tudo, com o tempo que eu tenho até aqui, eu fiz o melhor que eu pude para aprender e vou continuar aprendendo. Então você se coloca numa posição de aprendiz, mas com uma mentalidade de sênior, de eu preciso buscar mais, eu preciso aprender mais, eu vou aprender mais. Isso é pra sempre na vida, é pra sempre, pra tudo. As pessoas acham que, terminou a faculdade, vou parar de estudar. Não, meus amigos, não é assim. Tá aí, aqui vocês não conseguem ver, mas tem um monte de livro aqui que toda hora eu dou uma pegada, uma consultada, tô comprando um novo, tô falando com alguém, querendo aprender. Então isso aqui, é constante, não pode parar. Então se você se colocar nessa posição de aprendiz e tá disposto a querer aprender, é um golaço pra você. E uma vez que você tem essas características de sede de aprendizado, se colocar numa posição de aprendiz mesmo e tem muita vontade, todas as coisas que te faltam versus as que você já é bom, e aí isso aqui a gente vai falar, versus que você é bom, fica pequeno. Então a gente fala, opa, peraí então, tudo bem que ele não tem, mas tá com vontade de fazer, vamos trazer. E aí provavelmente você vai receber um salário que não é o que você tinha antes, e tá tudo bem, porque você está construindo uma nova carreira, numa nova área,
Mas ele não pode ser tão abaixo, porque você já tem muito conhecimento, você já é sênior em outras coisas e o que te falta você vai aprender no caminho. Então é algo que vai meio que equilibrar, entende? E aí vamos no exemplo onde você é bom em algo. Então vamos supor que você já é gestor numa área, ou que você é sênior, ou que você tá nessa área há muitos anos. Vamos supor que seja uma área de finanças, tá? Números, planilhas, enfim. E você se interessou por uma área mais de comunicação, atendimento, vendas. Tudo que você aprendeu aqui vai servir demais. Primeiro que, vamos supor que você tá ali na área de números, né? E você tem uma facilidade com os números. Por consequência, você aprendeu, ou por dom, ou por convívio com os números, você tem uma facilidade. Isso tudo aqui é um ponto positivo, porque um perfil de pessoa que tem comunicação, que quer aprender, que quer vender, que quer falar, mas também é muito bom em números, é um super negócio para quem tá indo. Então entende que o que você faz antes de alguma forma pode servir. E o caminho inverso é verdadeiro. Pessoa às vezes de número é um pouco mais fechada, é um pouco mais restrita, assim, é um pouco mais... fala menos, enfim, eu não tô estereotipando, mas vamos supor que existe essa possibilidade de que uma pessoa que trabalha com números é um pouco mais tímida, não quer falar tanto, não quer se expor tanto. Vamos supor que esse seja um perfil existente. Então, para uma área de finanças que recebe alguém que já tem uma comunicação mais solta, que fala mais, não sei o que, mas que também tá aprendendo de números, que também tem essa sede, pode ser um match perfeito de perfil de profissional para uma determinada área. O que eu quero dizer com tudo isso? Independente de qual é a sua área, independente de qual é o setor que você trabalha, qual é a carreira que você seguiu até aqui, ela de alguma forma vai te ajudar a dar o próximo salto. Eu ouvi isso do Joel J, que é inclusive uma mentoria que eu tô fazendo com ele. Ele disse o seguinte: nada do que você está fazendo, e para um outro aspecto, mas eu trago isso aqui porque cabe muito. Tudo que você tá fazendo hoje, ele é acumulativo. Ele acumula. Então, pensa assim, ó, eu tô fazendo um gesto com a mão para quem tá só ouvindo. Você tá no nível 1, nível 2 de carreira. Você vai agora aprender uma outra coisa que vai somar, vai pro nível 3, você não volta pro 0, entende? Porque tudo que você aprendeu já tá ali, tá com você, não tem como tirar. Meus amigos, é seu, toma posse do que é seu. Então você tá lá no 2, aí você vai aprender sobre números, pum, foi pro 3, você vai 4, 5. Aprendeu sobre comunicação não violenta, aprendeu sobre liderança, aprendeu sobre agilidade, aprendeu sobre inteligência artificial. Pô, hoje você pode aplicar inteligência artificial em qualquer coisa, em tudo que você imaginar é possível encontrar um caminho para encaixar. Se você sabe disso, é acumulativo, você vai somando, até se tornar um profissional que daqui 10 anos, depois que você fez alguma mudança, está um mega profissional e você vai ter mais habilidades e skill para mudar de novo e quantas vezes for necessário. E aí vem uma outra coisa também que eu gostaria de trazer para vocês. A mudança de carreira, hoje em dia, ela é mais comum do que a gente pensa. Mas muito mais comum. Alguns anos atrás eu li um estudo que dizia que os novos profissionais iriam mudar de 6 a 8 vezes de carreira. Entende? Talvez você vai trabalhar com alguma coisa que nem nasceu ainda. Quando eu decidi trabalhar com produto de tecnologia, essa carreira, esta posição, essa área não existia quando eu nasci. Então assim, as coisas vão mudar. O seu filho talvez mude de emprego, de carreira várias vezes. O meu filho eu tenho certeza que ele talvez não trabalhe com uma única coisa para sempre. Isso já é um passado quase distante, quase distante. Então beleza, falamos de mudança de carreira dentro do universo corporativo. O que mais que você precisa ter consciência nessa mudança de carreira de corporativo, que já é o link com uma mudança de corporativo para o empreendedorismo? É a sua segurança financeira e a sua mentalidade. Quando você sai de um lugar onde está cômodo, está confortável, a mudança ela dá uma incomodada. Fala, ixi, meu Deus, tem que mudar e vai ficar difícil. Então vai vir um monte de crença, um monte de obstáculos que você mesmo vai falar pra você que você não deve mudar ou que não precisa mudar.
Então, isso você tem que ter muita consciência e até considerar formas de mitigar isso. Então, se você faz terapia, levar pra terapia. Se você tem amigos que já passaram por isso, amigos. Tirar dúvida com pessoas que já passaram por isso. Então, me mandem mensagens que eu vou ter o maior prazer em responder. Converse com pessoas para você ter, assim, neutralizar algumas crenças que podem estar te impedindo. E do ponto de vista financeiro legal, talvez eu tenha um impacto salarial aqui ou ao longo de uns 6 meses, um ano eu vou ter um impacto maior, mas para ganhar mais lá na frente também ser mais feliz na carreira nova, na posição nova. Faça um planejamento financeiro, guarde dinheiro, acumule riqueza, deixe aquilo crescendo, que isso te dá segurança para chegar e jogar mais leve, mais tranquilo, sem depender daquilo como se aquilo fosse tudo que você precisa na vida. Assim, essa pressão que a gente coloca porque precisa do dinheiro atrapalha o nosso mental, o nosso discurso. Parece que a gente está dependendo daquilo e meio que o sentimento, uma energia que não ajuda nessas horas. Então, tem uma segurança financeira para você conseguir jogar solto. E isso é muito maior e muito mais forte quando a decisão é empreendedorismo. Quando eu decidi que eu queria vir para o empreendedorismo, eu levei 3 anos gigantes inteiros para começar intencionalmente a construir tudo que eu precisava para então pedir demissão. Esses 3 anos foi entendendo quanto de dinheiro eu precisava, e aí eu tinha um número na minha cabeça e eu não sosseguei até que esse número fosse atingido. Eu precisava destruir algumas crenças limitantes na minha cabeça com relação ao horário, bater ponto, entre aspas, né? Que eu já tava no cargo de gestora que não tinha mais que bater ponto, mas mentalmente tinha um horário lá das 9 às 18. Então, eu tive que quebrar isso. Várias outras crenças que estavam me travando. E durante esses 3 anos eu fui neutralizando elas, construindo o meu bolsão financeiro para investir na empresa. Não é minha reserva de emergência, isso é intocável. Reserva de emergência, investimentos, coisas para o futuro, isso é intocável, não tá lá. Mas eu criando um bolsão de dinheiro para que eu pudesse ter liberdade mental e financeira para me dedicar ao negócio apenas. Então, quando a gente fala de mudança de corporativo para o empreendedorismo, o planejamento financeiro é crucial, assim, ó, não, a menos que seja por necessidade ou uma aposta de muito risco que você esteja disposto a correr. Caso contrário, planejamento financeiro, assim, principal de tudo que eu tenho para te falar é isso. Outra coisa que você precisa considerar na hora de sair do seu emprego para poder empreender é em que área você vai trabalhar. Todo mundo fica assim, você vai trabalhar com o quê? Vou trabalhar com marketing digital, eu vou trabalhar com vender roupa, vou vender alguma coisa, não sei o quê. Muito focado no que você vai vender, em como a empresa vai acontecer, em como as coisas lá na frente. Só que o dia a dia do empreendedor é outro, é cadenciado em pequenas tarefas todos os dias. O que você vai gostar de fazer todos os dias na hora que você acordar? Eu gosto de, Camila, falar. Isso é um exemplo meu agora. Eu adoro falar, eu quero me comunicar, eu quero explicar para as pessoas o que eu aprendo. Eu quero aprender mais para poder explicar mais. Eu quero continuar ajudando as pessoas. Eu quero falar, quero te contar tudo que eu sei. Eu quero que você chegue mais longe. Eu quero ver você feliz. Eu quero que pessoas realizem coisas. Na minha família eu já sou assim, enfim, eu quero levar o que eu sei, de alguma forma, para ajudar alguém a chegar onde ela quer chegar. Só que como que eu faço isso? Falando, eu gosto de falar. Então, beleza, então vou começar criando conteúdo. É uma coisa que eu faço quase todas as semanas e nos últimos tempos, quase todos os dias, que é gravar conteúdo. Eu já falei isso em outras lives, quanto mais eu falo, quanto mais eu gravo, melhor eu fico nisso, mais eu aprendo, mais eu aprimoro. E toda vez que eu te explico algo, eu te ajudo a entender e aprender alguma coisa e reforço um conhecimento para mim mesma. Porque eu tô repetindo, eu tô me escutando, eu tô criando novas conexões na minha cabeça. Então eu falei,
gosto disso aqui, vou começar por aqui. Não é que eu vá fazer só o que eu gosto, mas isso aqui é o que me dá fôlego para continuar fazendo todas as outras coisas que eu preciso fazer. Então tem a parte chata, tem a parte burocrática, tem a parte de vendas que é muito difícil, mas que talvez seja o coração de qualquer negócio, é vender. Você vai vender por onde, vai vender como, para quem, de que jeito. Vai ter várias coisas chatas. Mas o que você precisa se apegar, e aí na hora de fazer essa mudança de carreira do corporativo pro empreendedorismo, é qual é a ação que eu gosto de fazer mais, que eu gosto mais de fazer e que eu vou sentir prazer de fazer. É o que você vai fazer todos os dias. Esse é um bom ponto de partida para tomar a decisão do empreendedorismo. E por fim, porém não menos importante, se você está num ambiente de corporativo e você quer sair para poder construir sua empresa, valide hipóteses e produtos e testa coisas antes de sair, antes de pedir demissão. Porque durante esses 3 anos que eu falei para vocês que eu continuei construindo coisas e me preparando para poder chegar ao grande dia de pedir demissão e tocar a vida empreendedora, eu validei muitas hipóteses. Então, para quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu comecei lá com viagens. Então, eu falava de viagens, eu tinha uma ideia de que eu ia organizar grupos para fazer viagens para vários lugares. E eu percebia que aquilo ali não era onde eu gostaria de depositar as minhas energias, porque talvez o retorno financeiro não estava adequado. Então eu vou fazer a mesma coisa, o ponto de chegada continua o mesmo, que é te ajudar a realizar coisas que você quer realizar, só que de maneira diferente. Então tá bom, isso aqui não tá me dando retorno, não tá me deixando satisfeito e feliz, e eu não estou conseguindo fazer essas pessoas felizes, porque não tá dando certo. Opa, vamos tentar outro. E eu tentava isso no final de semana, pós-expediente, durante férias, feriados prolongados. Onde que eu tinha um tempo livre, eu tava lá, ó, testando e tentando fazer coisas diferentes. Hoje, eu tô tentando a mesma coisa, que é fazer você chegar e realizar coisas grandiosas na tua vida de uma maneira diferente, não mais só com viagem. Porque a viagem pode ser uma coisa que você quer realizar, mas talvez você queira mudar de carreira, talvez você queira mudar de cidade, talvez você queira construir um negócio, talvez você queira ter um dinheiro na tua conta maior. Seja o que for que você quer realizar, existe um caminho para isso. E tudo vai acabar sendo em pequenas tarefas ao longo do seu dia. Então, se você quer, por exemplo, ter mais ganhos financeiros, como que você vai fazer isso? Você vai estudar mais para poder aprender mais e ser mais inteligente na solução dos problemas e ser mais remunerado por isso. Receber mais dinheiro para resolver problemas diferentes. Ah, eu quero ter uma vida mais saudável, construir uma vida mais saudável. Então, todos os dias você vai ter que tomar alguma decisão que te leve para isso. Ah, não quero estudar, mas eu quero guardar mais dinheiro. Então, todos os dias você vai pensar e falar, opa, esse dinheiro aqui não vou guardar, eu vou economizar. Pô, aqui não vou fazer porque eu quero guardar mais dinheiro. Não vou investir nisso porque eu vou investir em outra coisa. O tempo inteiro você vai precisar tomar decisões e ter pequenas ações para chegar em um lugar maior daqui a longo prazo. Não existe virada de chave gigante, eu não acredito nisso, não existe um momento mágico que as coisas vão acontecer, exceto se você ganhar na loteria, né? Mas eu também não jogo, não acredito, não confio nisso. Enfim, para mim o trabalho e o dia a dia cadenciado ali, ó, disciplinadamente vai te levar onde você quer, seja qual for o caminho que você decidir tomar. No caso da mudança de carreira, eu trouxe para vocês alguns pontos que eu acho que são os principais para você considerar na hora de fazer essa mudança de carreira. Se você gostou, deixa aqui sua mensagem, me conta o que você achou, manda para alguém agora, para quem você sabe que quer mudar de carreira ou que não tá feliz, que eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar ela, tá bom? Eu te vejo no próximo episódio. Até lá!